O senhor Elielso Tavares e sua equipe, a equipe da Web Rádio Estação da Luz, produziram e apresentaram um programa simplesmente excepcional. Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos. Ou seja, é que esse programa espírita, ou a Web Rádio Estação da Luz, produz aquilo que vem sendo feito há 22 anos. Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos. Trabalho simplesmente imperdível. Mas antes de rodarmos o programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui o que entendemos como melhor para a sua pesquisa, seu estudo e seu lazer. Aqui na página Estação da Luz você vai encontrar o que atenda às suas necessidades. Portanto, nós queremos convidá-lo para mais esse programa. O programa Espírita Estação da Luz, 22 anos, Kardec e Napoleão. Livro Cartas e Crônicas com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. Bom, imperdível. Muitíssimo obrigado pela companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, 22 anos no ar. E com a nossa Web Rádio Estação da Luz, nós queremos agradecer aos nossos parceiros, aqueles que transmitem os nossos 45 programas ao vivo e a cores toda semana. E aí, a Coromandel Espírita de Minas Gerais, na pessoa do grande amigo Hernani. Também a Rede Doutrina de Espiritismo Brasil, no Rio de Janeiro, na querida amiga e irmã Andréia. E aí, o doce, lindo de Maceió, do Sistema Rádio Deus Conosco, a nossa querida irmã e amiga Lia. Também está na transmissão da nossa programação, de alguns programas, especialmente o Evangelho por Emmanuel, o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, aqui no Alto do Rodrigues, aqui no Rio Grande do Norte, a pessoa do amigo e irmão Emmanuel, direto da sala de reunião. Além, lógico, evidentemente, da Rádio Rio de Janeiro, AM 1400,
desde 1971, divulgando os postulados do Espiritismo e do Evangelho do Cristo. Na noite de hoje, nós iremos trabalhar aquilo que está no livro. Deixa eu só tirar aqui, por favor. No livro Cartas e Crônicas, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier, aquilo que nosso querido Chico Xavier trouxe pelo espírito do irmão X, que aí leia-se sobre, embaixo, vamos dizer assim, o querido Humberto de Campos, o único imortal que era imortal antes de se tornar imortal. E aí ele traz uma mensagem muito bonita que tem como título justamente essas duas figuras que estão aí, trabalhadoras de Jesus de Nazaré, Kardec e Napoleão. Então está no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, psicografia do médium, em Uberaba, 18, esse livro foi lançado em Uberaba, 18 de abril de 1866. Então aí nós temos alguma das capas, né, do livro, essa primeira, Cartas e Crônicas, foi a primeira, né, está em primeiro plano. Depois tivemos mais essas duas edições com capas novas, mais o conteúdo o mesmo. Mas além dessa mensagem maravilhosa, espero que dê tempo de a gente conversar tudo hoje, senão a gente faz num próximo programa sem problema nenhum. Além dessa mensagem do nosso querido Chico, pelo irmão X, que esse livro é todo do irmão X, Kardec e Napoleão, nós temos também a caridade maior, aí tem Kardec e Napoleão, né? Nós temos também a petição de Jesus, né? Entre outras, nós estamos aí na hora da cruz, amor e auxílio, no reino doméstico, caminho reto, auxílio do Senhor, nota explicativa. Temos também o servo insaciável, né? A obsessão pacífica, a oração diante do templo. Nós temos também no caminho do reino. E aí nós teríamos também os bichinhos. Esse aí, o grande ceifador, e esses bichinhos são uma mensagem fantástica, carta de um morto, né? Tem o servo do tempo, espiritismo e divulgação, a tragédia do circo, que aí é uma mensagem que dentro dos próximos programas iremos trazer, que é aquela tragédia que houve, acho que em 63, 64, se não me engano, por aí, no Rio de Janeiro, em Niterói, mais precisamente, e que o grande circo norte-americano, se não me falha a memória, pegou fogo e morreram muitas pessoas, inclusive crianças. E aí, nessa mensagem, a tragédia do circo, ele traz quem eram aqueles personagens que ali perderam as suas vidas na Roma antiga, né? A influência do bem e a versão moderna. E aí, a mensagem começa assim: logo após o 18 Brunário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, então o último ano daquele século XVI, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcar a entrada significativa no novo século. E o novo século é o século XIX, né? É o século em que o nosso querido Kardec, a partir de 1857, começa um trabalho maravilhoso que hoje conhecemos como o Espiritismo. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífice, guerreiro das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam esperando à espera do expressivo acontecimento. Lógico que quando o nosso querido irmão X traz a baia, isso é uma reunião no plano espiritual, com espíritos dessa magnitude, mas todos fora do corpo através do fenômeno da morte, estão no plano espiritual, ou como a gente diz aqui no Espiritismo, na chamada erraticidade. E aí o grande Humberto de Campos continua, né, a sua dissertação, o seu poema de amor, porque quando a gente vai ver essa mensagem, é uma noite memorável em que se reúne aí a fina flor, vamos dizer assim, de todo o planeta Terra a nível espiritual, intelecto, moral. Legiões de Césares com seus estandartes
falange de trabalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da evolução hispânica, associado a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas em posição de destaque. Mas não somente os latinos, aí está falando só da latinidade, se faziam presentes no grande conclave, gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o templo de Jerusalém. E aí, o nosso querido Humberto de Campos, irmão X, faz uma viagem gloriosa por todo o tempo, porque essa é a mensagem de Jesus de Nazaré, que é o comandante em chefe do nosso planeta. Nas suas mãos augustas estão todos os destinos desse planeta. Eu conheço as minhas ovelhas, uma por uma, eu sei o nome de cada uma. E aí ele traz de todos os parâmetros das possibilidades evolutivas, gregos, israelitas, hebreus, romanos, todos aqueles que de alguma forma deram o seu quinhão de possibilidade evolutiva para que hoje pudéssemos estar aqui, porque nós somos o resultado de tudo aquilo que fizemos no passado. Então ele continua assim, lembrando o tempo de Jerusalém, deputações eslavas e das germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes das igrejas, da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali, Emmanuel, mas também que é Emmanuel, Jesus, de Maomé, ali se congregavam. Então a gente vai ver que no início dessa mensagem é uma festividade, que ali foram chamados não só Allan Kardec e aqueles espíritos que ali estavam a partir da metade do século XIX, na corporificação, trabalhando pela implantação do espiritismo, mas um cortejo imenso. Nós vamos à China, nós vamos ao Japão, à Inglaterra, à Germânia, à Eslávia, à Espanha, às Américas, a Roma, a Israel, ao Egito. Todos foram convocados, e todos aceitaram. Porque aquele momento era um momento sublime, em que o planeta Terra iria adquirir a sua liberdade. Já tinha adquirido, passava-se naquela época 1.800 anos, da sua liberdade, não da sua liberdade, mas da sua, vamos dizer, a sua maioridade com o advento de Jesus de Nazaré, há 2.000 anos atrás, e agora esse ato de liberdade, porque nos libertava das prisões da morte, abrindo um glorioso, não mais um beco sem saída, mas uma via gloriosa, em que todos nós começamos a perceber que a morte é apenas um fator biológico, mas que o espírito continua a sua vivência. Então, naquele momento sublime em que o planeta adquiria não só a sua maioridade, mas a sua liberdade de conceitos, preconceitos, Jesus de Nazaré chama a todos para aquele conclave, para aquele momento belo. Ah, se olhos humanos pudessem perceber a grandeza daquela noite. A reunião que se fez era magnífica. Era magnífica. Como se em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade, num concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, todos estavam representados, todos os pensamentos, que muitas das vezes parecem divergentes, diferentes, irem para lugares distantes, mas que na realidade é a interpretação que cada uma tem daquilo que Jesus trouxe pessoalmente e colocou na nossa mente e no nosso coração. Porque papai já tinha colocado, quando nos criou, quando os espíritos muito bem dizem, nós não sabemos, mas quando nos criou,
colocou ali toda a sua lei, a lei que rege todo o universo. E Jesus veio como um grande chaveiro abrir a porta para que pudéssemos perceber, há 2000 anos atrás, que nós já éramos crescidos para entendermos certos conceitos e adquirirmos liberdade 18 séculos depois. No concerto de brilhantes delegações, já li, né? Progresso, assim, desculpa. Formavam com toda a figuração representativa. Surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltavam à liça. Ninguém nesse planeta, excetuando o mestre divino, comandante em chefe, meu comandante, Maria de Nazaré e outros, fora esses, todos vão e voltam, sejam daqui, irmãos dessa lide terráquea, que foram exilados de outras possibilidades, que aqui vão e voltam, tentando trazer as luzes do conhecimento, para que esse conhecimento forneça ao nosso coração o amor inefável que cada um tem que ter por todos. Mas também companheiros de outras jornadas evolutivas que se perderam nas noites dos nossos tempos, quando de lá fomos exilados e ficamos como cegos nos mortos-vivos. E eles despertos, sabendo das nossas agonias, vêm aqui com um sacrifício imenso, porque já fazem parte de outras possibilidades evolutivas muito mais amplas. Vem aqui nos lembrar que aqueles amores não morrem. Irmãos de outras esferas planetárias também se corporificam na Terra para trazer a mensagem de Deus, que foi personificada por Jesus de Nazaré, que voltam às leis carnais, ou que seguiram de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Porque somente através da fraternidade, fraterno, irmão, quando todos nós nos reconhecermos como irmãos de caminhada, não só pelos preceitos da consanguinidade do DNA do corpo, mas principalmente pelo DNA espiritual, que está em cada um de nós, que traz como bandeira a marca de nosso Pai e a esfinge de Jesus de Nazaré. Quando todos nós nos reconhecermos fraternos, irmãos, uma luz irá brilhar, e é por isso que o escritor desencarnado fala fraternidade e luz. No deslumbrante espetáculo, continua o nosso querido irmão X na sua mensagem, psicografada por nosso querido Francisco de Paula Cândido, do Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, Allan Kardec e Napoleão. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com refugância de suas almas, achava-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana. Esses mesmos que já passaram de 2 a 3 mil anos, desde que eles vieram ao planeta Terra trazer o seu ósculo de amor, voltarão agora nesse momento em que a Terra assume também a sua liberdade. Para aqueles começadores, quebrando as amarras que nos prendiam ao solo, eles possam, como eles mesmos já podem voar, ensinar-nos com as nossas asas muito pequenas que também podemos voar, porque eles vieram do mesmo bojo que todos nós chegamos. E eles voltarão a vestir a capa da carne para introduzir no planeta Terra a sua liberdade total, a euforia,
a luz de um novo dia, a nova Jerusalém. Chame do que quiserem. Só tem uma coisa que nós temos a absoluta certeza, que todos nós teremos que nesse dia chegar lá. Muitos conseguirão agora no planeta Terra. Oxalá a todos aqueles que conseguiram e conseguirão. Outros terão, assim como nós outros também, em outras possibilidades, em que planetas que acabaram de sair das mãos do Jesus que existe aos milhões no universo, nós possamos também levar o nosso contributo para que também ali se instale a luz. Eu quero agora fazer um pequeno intervalo e oferecer uma música, que é a música Maria do Pão, e eu quero aqui oferecer para todos aqueles que fazem aqui a Web Rádio Estação da Luz. Então, deixa eu dizer aqui alguns nomes, a gente vai dizer para todo mundo, mas vamos começar aí pela segunda-feira, a Vanice, o Carlos, o Amauri, né, a nossa querida Filomena de Portugal, o nosso Vicente aqui de Divinópolis, o Jaime Ney da Bahia e a dupla dinâmica lá do Rio de Janeiro, o Marcos de Mário e o Ronaldo Gomes, além da Margarida, além da Silvia, da nossa irmã e amiga, também vai essa música para a Heloísa Pires, o Herculaninho, também para o Alberto Magno e o Wagner Tadeu, além de todos aqueles que fazem a nossa Web Rádio Estação da Luz. A música é Maria do Pão, do grupo Vida Além da Vida. Vinde alma caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa, para a fome saciar, com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despede, princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vinde alma caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa, para a fome saciar, com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoar. Jesus Cristo assim falou, se despede, princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem, pequena rosa,
simples Maria do Pão. Em uma época remota, nascia no interior de Pernambuco um espírito abençoado. Tinha no olhar a caridade como lema implantado. Ao comando de Maria, vinha a fome dos pobres saciar. Carregava em comum o nome e a vontade de ajudar. Era mulher guerreira, com as sandálias rasteiras, andava o interior com seu turbante e um vestido ralo. De lado, uma cesta humilde com os pães organizados. Mas que a fome de comida saciava a fome de amor. Sempre em prece com Jesus, era trabalhadora do Senhor. Seu sorriso sereno a todos compreendia. Da transformação dos pães em rosas, transformava a tristeza em alegria. Dissipadora das trevas, daquele povo tão sofrido, era a própria luz, estrela de maior brilho. Ó querida Maria, que em toda tarde surgia material para os pães fabricar. Modelava com paciência para os pobres entregar, regando com fermento e amar. Querida mentora que nos ilumina os bastidores deste hospital de almas, nos rega com alegria, para que com muita esperança voltaremos à casa de nosso Pai, alimentadas com tua dedicação, amor e amparo. E aí voltamos com o nosso programa Estação da Luz. Deixa eu só tirar aqui a imagem de Isabel de Aragão, né? Que é, na realidade, a nossa querida Maria do Pão. Isabel de Aragão, a Rainha Santa, hispânico, estava lá representada. E aí eu quero aqui mandar um abraço, que chegou agora notícias alviçareiras, como diz um amigo nosso, para Vanice Silva de Oliveira. Muito boa noite, terminou de fazer o programa aqui conosco, o Evangelho por Emanuel, e tem aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, programa na segunda-feira, 8 horas da manhã, né, nos domínios da mediunidade, em que ela, Mauri e o Carlinhos estudam o livro Os Mensageiros. E aí o Diego Silva, que eu chamo particularmente de Diego de Jesus, de Brasília, da Salve Assi, com o nosso irmão Henrique. Eles têm uma ONG chamada Salve Assi Maria de Magdala, que trabalha a recuperação daqueles nossos irmãos que enveredaram por drogas ilícitas e ilícitas através dos mecanismos da terapêutica espírita, e que tem um programa aqui na quarta-feira, 19h30, há mais de ano, é o programa mais antigo aqui da nossa rádio, Vida, mas Vida em Abundância. Já trabalharam semana passada a Tentação 2 e vão agora trabalhar quarta-feira próxima a Tentação 3, falando justamente dessa questão da tentação, muito especialmente em relação àquilo que a droga traz como atrativo. E aí, então, nós estamos falando dessa mensagem que está inserida no livro Cartas e Crônicas, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, o querido irmão X, né? E aí, ele diz assim, deixa eu trazer para cá, que senão a vista não coopera, né? No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com refulgência de suas almas, achava-se Sócrates, Platão e Apolônio de Tiana. Aí, olha o time. Eu fico imaginando uma noite escura, em que o sol nos deixa de bafejar e o manto sagrado da noite se faz na terra estalar. A beleza do espetáculo que foi essa noite, com tantos e valorosos irmãos de caminhada que aprenderam o caminho da volta da casa ao Pai, assim como na parábola do filho pródigo, que representa todos nós, que meu comandante nos contou. Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bucer, Spinola, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu Pascoal Swedenborg, Dante de Alighieri, para mencionar alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Aí nos emocionamos
Porque quando vemos no concerto divino de Jesus, quando ele pega o seu violino celeste para nos tocar músicas do coração, todos são seus irmãos. Lembra da fraternidade da luz. A luz, quando clareia, não esquece de iluminar ninguém. É a luz de Jesus. Em plano menos brilhante, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução Francesa, quais Luís XVI, Maria Antonieta Robespierre, Dalton, Madame Roland, André de Gervais, Bali, Camille Desmoulins, grandes vultos como Voltaire e Robespierre. Depois, de palavra rápida de alguns orientadores eminentes, imagine, sem a indumentária da carne, sem a ilusão que o planeta Terra nos oferece, fora, no seu potencial, imagine Roster, Voltaire, Tomás de Aquino, Agostinho, podendo falar da beleza do cosmos. Ah, como eu gostaria de ter um DVD dessa reunião. Mesmo que não fosse um DVD, fosse só o áudio. Deve ser divino. Mas a nossa alegria é que isso está gravado nos anais do planeta Terra. E um dia, quando formos fraternos, poderemos assistir como se ali estivéssemos presentes aquele momento divino. Como hoje existe nessas reuniões, dialogramas, só que será numa realidade muito mais pitoresca. Invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, no seio da noite, que velada de corpo cicloscópico do mundo europeu, emergiu sobre a custódia de esclarecidos mensageiros. Reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontada com a fenérica irradiações do palácio festivo. Quem será esses que entraram em sombras, parecendo não entender muito bem aquela reunião? Porque ao Cristo a todos chamam. Muitos são chamados e todos vão ouvir os chamados, mais cedo ou mais tarde. Era um corpo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pelas organizações celestes, retornavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Ninguém foge àquilo que assumiu, aquilo que fez de bom, volta pela lei de reminiscência, que conhecemos como lei de causa e efeito, ação e reação. Mas também quando o nosso passado não passa, ele fica a nos chamar, muitas vezes de milênios, que passaram sem percebermos. E ali, pelo dogma da reencarnação, o Pai Amantíssimo, através das lides trabalhosas, que está sobre o império de Jesus, nos permite voltar aos liames da carne para reafirmar os nossos compromissos. Era um grupo de almas ainda encarnadas, né? Já lemos compromisso. À frente vinha Napoleão, e aí vamos entender, que centralizava o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e o seu chapéu característico. Que algum desses amigos de Napoleão vieram para o Nordeste e apenas mudaram o jeito do chapéu. Depois a gente conversa sobre isso. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, em que ele tinha sido César
venerável. E a gente vai entender que os erros mais clamorosos que um ser possa cometer aqui ou em outro local, a grandeza do Pai e o amor de Jesus é bem maior. Aquele mesmo, e a gente percebe que hoje vestira a indumentária de Napoleão Bonaparte, tinha sido na latinidade de Roma o grande César, o conquistador dos mundos daquela época de então. E recuando-se mais alguns anos, vamos encontrá-lo de novo como um grande conquistador na figura de Alexandre, o que morreu moço, que se apressava em oferecer apoio e auxílio ao vencedor de Rivoli e ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que seguiam na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência no mundo. Estavam todos. Que noite memorável! A noite do planeta Terra. Foi uma noite que, pela reunião brilhosa das luzes que ali se congregavam, com certeza podemos dizer, sem medo de errar, aqueles que são nordestinos, como todos nós somos, que era a luz que encadeia ao meio-dia a luz do sol no Nordeste. Eu tenho um anel que ele brilha tanto que ao meio-dia enclareia a luz do sol. Ah, esse poeta deve ter escutado algo daquela noite que era brilhosa, como se ao meio-dia de um dia de verão do Nordeste, onde o sol se faz a pino com toda a sua magnitude, aquela luz enclareasse a luz do sol. Como estava inspirado o poeta. Acanhados veículos espirituais que os prendiam à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Irmão, você sabe o que é ser convidado em espírito, ou mesmo preso à carne do corpo, para uma reunião dessa? Só em pensar, nós já nos emocionamos. Imagine aqueles que ali estavam, presentes naquela reunião. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo louvores de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos. Quando os clarins ressoaram de modo diverso, como que sempre pudesse voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz. Imagine. Uma estrada de luz, coloridas de todas as matrizes. Mas uma luz que canta, encanta e que podemos pegar. Uma luz, apesar de ser ofuscante, não nos faz cegar. Que luz divinal é essa? Que desce à terra mais uma vez. Será de novo um menino de Maria, o filho de José.
a maneira de ponte levadiça. Projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Vamos fazer uma pequena pausa, vamos oferecer mais música, e aqui eu quero ofertar agora a música de Fabiano de Cristo, né? A música Fabiano de Cristo é aquela música que foi psicografada e que faz parte justamente do pronto, assim como Maria do Pão, do pronto-socorro espiritual Maria do Pão, aqui do pronto-socorro Fabiano de Cristo. E aí ele vai mandar para o restante da turma, para o Henrique, na quarta-feira, para as meninas do Rio, o Diego, aí vamos ver a Rita, a Helena, a Rosângela, a Malha, a Rita, a Ruth, a Sueli, né? Nosso querido Alexandre Santos, a Cristina e a Guilhardo, ao pessoal dos Estados Unidos, na pessoa do Daniel, da nossa Tânia, presidente, da nossa querida Jussara, secretária-geral do SEI, né? E todos esses que estão aí, né? O nosso professor, o nosso doutor Marcelo Saad, que também faz parte aqui da nossa rádio, na quinta-feira, a Cleni, né? A Aline, o pessoal da arte, todos eles que fazem parte da arte, né? O nosso querido Davidson, a nossa querida, que eu chamo de Nice, mas é Lenice Cavalcante, né? O pessoal da Alemanha, a Maria Gerten e todos aqueles da federação, a minha querida irmã e amiga piauiense de Quatro Costados, hoje morando em Poitiers, na França, e fazendo biquinho, Livramento de Gerard, além da Alessandra, as meninas do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a Rosângela e a Isabel, a todos esses, e a Doris, né? Nós ofertamos a música Maria do Pão. Maria do Pão não, Fabiano de Cristo. dia eu vou lhes buscar.
E aí, voltamos com o nosso programa Estação da Luz, 22 anos no ar. E nós temos aí, estamos vivendo agora, estudando no livro Cartas e Crônicas, do nosso querido Chico Xavier, pela psicografia, Chico Xavier pelo espírito do irmão Xins, Cartas e Crônicas e Napoleão e Kardec e Napoleão. E aí terminamos, antes da música Fabiano de Cristo, que inúmeras estrelas brilhantes, né, chegavam ao recinto. E em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformaram em seres luminosos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, entretanto, um deles avultava-se em superioridade e beleza. Tiara retulante brilhava na cabeça, como que aureliado de bênção o olhar. Mas era um olhar magnânimo, mas cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cedro dourado, recamava-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através de zéferos que se passavam apressados, proporaram num cântico de hosana, sem palavras articuladas. Nesse canto do planeta Terra, na esfera espiritual, por cima das montanhas, um sonho sem igual, onde se ouvia a luz e podia se ver o som. Imagine ouvir a luz e ver o som. A multidão mostrou-se profundamente reverência, ajoelhando-se, muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendores vacilavam, arriavam-lhe silenciosos em sinais de respeito. A hierarquia espiritual e moral. Chame do dogma que quiser. Falem o que quiserem falar. Mas diante do sagrado, para aquele que ainda não é sagrado, só tem um jeito de se colocar. Em joelhos. Agradecidos em joelhos. Foi então que o grande coço se pôs em lágrimas. Levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o ósculo de ouro, prostrando-se, genuflexo, diante dele. Somente o homem, somente aquele que entende Deus, compreende Deus, e como nós outros, apenas sentimos de Deus, genuflexos nos fazemos, porque não tem nenhuma outra posição nesse universo que possamos ocupar a não ser genuflexo. Mas o celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-lhe de pronto, porque aquele que está no mais alto dos pedestais da moralidade e da inteligência, todos os seus atos são bafejados e norteados pela mais pura humildade. E não nos quer nessa posição. E é por isso que esse mensageiro dá-se pressa em levantar Napoleão.
e de pronto procurava-lhe abraçá-lo. Aquele que caíra aos pés do emissário de luz, que trazia a tiara espiritual, que o identificava como aquele que estava na direção do bem, do amor, trazendo a luz de Jesus nosso Senhor, através dos postulados do Espiritismo. Quando aquele irmão nosso, genuflexo, ele fez levantar. E mesmo quando não pudemos fazer isso, Jesus se abaixou a escrever. Ele não se abaixou a escrever com a mulher pega em adultério, não para escrever no chão as nossas mais profundas ignomías que foram escritas, mas para se abaixar o máximo possível, para poder olhar nos olhos daquela mulher de igual para igual. Quando apareceu, abriu-se diante de todos uma voz enérgica e doce, forte como a ventania veludosa, com ignorada melodia da fonte. Lembro-me agora, é como se eu estivesse aqui a visualizar nessa ventania e doce, forte, João, empata-nos. Quando foi convidado por Jesus para ver algumas das nossas possibilidades, que foram relatados no livro das Revelações. Exclamou para Napoleão, que parecia exteriorizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Irmão, fraterno, amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito, de frente do apóstolo da fé, que sobre a égide do Cristo descerá para a terra atormentada. E aí um novo ciclo de conhecimento, o ciclo da liberdade. César ontem, e hoje o orientador rende o culto de tua veneração entre o pontífice de luz. Renova perante o Evangelho os compromissos de auxiliar a obra renascente. Lembra, para não errar mais, que confiamos o grego na personalidade de Alexandre e o latim na personalidade de César, para que pudesse chegar nesse momento. Que o pontífice da luz descerá à terra para trazer luz, sendo ele mesmo luz. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma, das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Falásia, de Tapson e da Munda e do mundo, renascente de todos, de todas as surpreendentes as simpatias e expectação. Antigamente, no trono absoluto, prendia-te descendentes dos deuses, pretendia-te descendentes dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Porque César era o representante de Deus e dos deuses aqui na terra. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueças da pequenez humana, e determinou voltar seu coração ao povo que outrora humilhastes e escarnecestes. Mesmo com todos os erros, mesmo com todas as culpas, o Senhor sabe de nós, nos conhece em intimidade.
sabe que mesmo um carvão escuro que está nas entranhas da terra, essa mesma terra, pelo poder feroz da sua atração, empurrando-lhes por séculos e séculos e milênios, nos amarrotando sobre um peso de uma atmosfera medonha. Depois de alguns milhões de anos, dessa terra bruta, aquele que era o carvão nasce com um brilho eterno dos diamantes imortais. E aí, a fim de que garantas a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar. A grande proposta de Jesus, mais uma vez, a Júlio César, Alexandre, hoje personificado naquela hora, e Napoleão, é que ele pudesse, com o seu gênio aglutinador, de novo tentar mais uma vez juntar em um só contexto toda a Europa, para que o grande Paracleto que veio do céu, trazendo a luz, o amor e a compreensão, nos postulados da libertação, pudesse trabalhar em calma. Colocada pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não esqueça. Mesmo. Como estamos à beira do abismo, quando voluntariamente queremos nos jogar nesse abismo, como a esconder-se de novo na terra, para que nunca pudéssemos ser o diamante brilhoso e sim o carvão, enegrecido pelas maravilhas da terra. Jesus em pessoa, ou nos seus muitos emissários, nos chama como um bom pastor as suas ovelhas. Judas, a que viestes, meu amigo. O filho de Iscariotes não percebeu o chamado divino de Jesus. E mesmo assim, fez o que fez. 3 dias se passaram daquele dia até que ele voltou a encontrar com Maria nos jardins. Foi socorrer Judas. Coração em Vida é o livro que nos traz essa divina revelação. Ele também faz o mesmo chamado a Napoleão. Não acrediteis que as vitórias das quais fostes investido para o consulado deva ser atribuída exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressava-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reagir sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que não te arrojes em precipícios de tirania e da violência. Sei que isso é de tua personalidade, mas rogo a ti, em nome do divino escultor, o condutor da humanidade que me incumbiu de vir a ti, falar do seu amor, que te oferece mais uma vez a oportunidade de contribuir com ele.
indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo, que descortinará a nova era. Serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Ele sabia, mais do que ninguém, das nossas lacunas, dos nossos erros clamorosos, mas mesmo sabendo que nós temos uma grande possibilidade de errar, mas também de acertar, porque temos livre escolha, recorre de novo à oração. Se tu queres saber quem é seguidor de Jesus e quem não é, seja ele em que religião esteja, pede para ele bater pronto, sem combinação nenhuma, para ele fazer a oração que Jesus nos ensinou. Todo aquele que pelo menos na decoreba fizer é um seguidor. Aquele que usar de palavras muito belas, lindas e maravilhosas, mas nada falar do Pai Nosso, ainda não é. É um triste simulacro ainda. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te à fronte. Lembra-te do sofrimento do povo francês. Perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deve defender até o sacrifício. Não te cumules nem elameis os teus compromissos com a exclusividade ou com a vingança, com o exclusivismo e a vingança. Recorda-te que obedecendo injunções do ministério espiritual, recorda que obedecendo as injunções do pretérito passado, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre. Vale-te da oportunidade para sacrificar o excelso princípio da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que não houve em seus gloriados sólios de sabedoria e amor. Dos que nos ouvem em seu gloriado sólio de sabedoria e amor. Sempre nos ouve. E aí, falar em sempre nos ouve, nós queremos fazer um adendo agora e não colocar mais uma música, mas uma oração pela qual nós temos uma grande admiração, porque era um daqueles que estava nessa reunião daquela noite maravilhosa. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, pelo nosso Senhor Mestre Jesus, evocando o teu servo dileto Bezerra de Menezes e suas legiões de trabalhadores. Que ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando cura àqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios e assistindo a todos quanto apelam para o seu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estenda as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que já te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz, Dr. Bezerra, divino modelo, através de tuas equipes consoladoras e teus espíritos servidores, a fé se eleva, a esperança aumente e a bondade se expanda. E o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes. Apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam os males físicos ou espirituais.
Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus o Cristo. É a prece de Bezerra de Menezes, que nesse momento em que o planeta Terra passa por uma provação coletiva, que com certeza a todos nós irá impulsionar um pouco mais para frente. Ninguém sairá dessa pandemia do mesmo jeito que entrou. Poderemos voltar ao normal, disso não tenhamos dúvida, nem vamos brigar, nem discutir sexo de anjos. Mas ninguém voltará no mesmo normal. Podemos voltar ao normal, mas ninguém voltará ao mesmo normal. Oxalá queira que essa pandemia nos abra, enfim, os olhos. E aí, voltando aqui para se honrares as tuas promessas, terminarás a missão com reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Se honrar a tua missão, darás um salto de qualidade e de quantidade. Mas se as tuas responsabilidades foram menosprezadas, sombrias aflições amontoarás sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros de extremo deserto, em extremo deserto. Dentro do novo século começarás a preparação do terceiro milênio na cristandade terrena. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á indefiníveis culminâncias. As nações ocultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião destará os grilhões dos pensamentos que, até hoje, escarnece as melhores acepções da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, quero só fazer um adendo aqui, porque a liberdade do Espiritismo nos aniquilou do pensamento o inferno sem perdão, porque não existe o inferno. Todos nós somos e seremos perdoados. Confiamos, pois, o teu Espírito valoroso à governância política de novos eventos. Que o Senhor te abençoe. Cântico de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. Enquanto o Espírito da verdade, seguindo por várias cortes resplandecentes, voltavam para o alto, inovidável, a Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchega ao encontro do peito. Era o pupilo e o mestre. Estavam ligados pelo passado. Jamais se desligarão. Porque os laços do amor arrebentam as algemas do ódio. E acompanhou bondosamente até a religação ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de León, ou Leão em francês, mas o primeiro cônsul da República Francesa. Assim que se viu desembaraçado das influências benéficas e protetoras do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que tornaram pouco a pouco
a integrar a carne, confiantes e otimistas, enlagançou-se com a púrpura do mando, o vermelho do mando. E embriagado de poder, proclamou-se imperador. 18 de maio de 1804, ordenando Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Se autocoroou. Napoleão, contudo, convertido, celeste de concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza da humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido como simples homens do povo. Enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade, aquilo que nós falamos, que todos os grandes da moralidade têm como principal virtude a humildade. De um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como um simples homem do povo, que era o Kardec, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando-se a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como uma sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Renasce mais uma vez o curso, mais uma vez o Deus vestido carne, mais uma vez o Filho da Grécia. Em regiões da Ásia, vestindo outra personalidade. E aí consegue, dessa vez, o seu intento. Desatar os nós que ele mesmo colocara como Napoleão. Porque quando o passado não passa, teremos que ir ao futuro, no presente, para restabelecer que o passado passou, que o futuro está aberto e que o presente é a melhor dádiva. Por isso se chama presente. E aí ele conseguiu, em outra personalidade, desativar gatilhos que poderiam nos levar a uma degenerência nuclear. Mas Allan Kardec, ou Senhor Rivaio, conseguia sair de um simples cidadão francês para personificar no planeta Terra uma nova era. O seu trabalho é imenso, e por mais que queiramos dar o que ele não merece, porque ele já tem, independente de que eu queira ou não, teremos para sempre o planeta Terra um preito de gratidão pelo imenso trabalho daquele que conhecemos como Allan Kardec. Mas não esqueçamos que em nós existe muito mais de Napoleões do que de Kardec. Mas assim como Kardec deixou o passado passar e esqueceu um dia ser Napoleão, todos nós, um dia também chegaremos a esquecer que o passado passou e que Napoleão não existe mais dentro de nós, nascendo assim também um Kardec para a eternidade. Muito obrigado a todos. Agradecemos a honrosa
possibilidade de conversarmos em torno do Evangelho do Cristo. E para finalizar, gostaríamos de fazer a prece de encerramento, evocando daqueles que estavam lá na reunião, o menino da Hungria, o pobrezinho de Assis, aquele que entendeu Jesus. João, Samuel, Assis. E quem sabe também, que te importa, Pedro, com ele, se eu quero que ele fique aqui até que eu volte? Por enquanto, Pedro, apacenta as minhas ovelhas e deixa ele aqui cumprindo a missão de amor. E no momento de arrebatamento espiritual, ele sintoniza com Jesus de Nazaré, mediunicamente falando. E no momento em que esse planeta Terra jamais esquecerá Jesus lhe mandou psicografar, se pudéssemos assim dizer, dentro da lides espírita. E ele pega a caneta e, inspirado por Jesus, começa: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o seu amor. Onde houver ofensas, Senhor, que eu leve o seu perdão. Onde houver discórdias, Senhor, permita que eu leve a sua união. Onde houver dúvidas, Senhor Jesus, permita que eu leve a tua fé. Mas, Senhor Jesus, onde houver ódios, onde houver, Senhor, a dúvida, que eu leve a tua fé. Onde houver erros, Senhor, que eu leve a tua verdade. Onde houver erros, Senhor, que eu leve a tua verdade. Onde houver desesperos, Senhor Jesus, que eu leve a tua esperança. Jesus, onde houver tristezas, que eu leve a tua alegria. E onde houver trevas, Jesus de Nazaré, filho de Maria, que eu leve a sua luz. Ó Mestre, fazei com que todos nós procuremos mais consolar que sermos consolados. Ó Mestre Jesus, que possamos compreender e ser compreendido. Senhor Jesus, filho de Maria e de José, que possamos amar do que ser amado, porque é dando que recebemos. Mas, Senhor Jesus, a gente aprende que é perdoando, que se é perdoado, e morrendo.
morrendo várias e várias vezes, é que vivemos para a eternidade da vida, na compreensão augustiva do teu amor. Graças a Deus.